Bom dia, hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Vendas da indústria de máquinas e equipamentos caem 4,4% em agosto. Dólar fecha no maior valor desde maio, cotado a R$ 5,04. E Brasil sobe 5 posições em ranking e fica entre os 50 países mais inovadores do mundo. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Após 12 anos, o Brasil voltou ao top 50 do Índice Global de Inovação. Do ano passado para cá, o país subiu 5 posições e agora ocupa o 49º lugar entre 132 países no ranking, divulgado anualmente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O Brasil pontuou bem em indicadores como serviços governamentais online, participação eletrônica e valor de unicórnios, nome que se dá às startups que conseguem grande valor de mercado em dólares. Criado em 2007, o IGI é referência para a formulação de políticas de ciência, tecnologia e inovação em diversos países. E na indústria têxtil, que representa 5% do produto interno bruto brasileiro, novas soluções aliadas à ciência estão surgindo. Uma empreendedora apostou em sustentabilidade e tecnologia para tecer o próprio negócio, com apoio do Sebrae. Vamos ver na reportagem de Camila Xavier. Já imaginou usar algas para produzir tecidos? A Tamires soube aproveitar esse oceano de oportunidades. A empresária formada em moda descobriu o uso das algas marinhas vermelhas para além da alimentação. Ela desenvolveu uma fibra têxtil biodegradável a partir de um componente da alga chamado hidrocoloide. De lá para cá, muita coisa aconteceu, porque antes eu tinha uma cabeça muito, eu quero criar isso, vender ou licenciar e viver de royalties. Esse era o plano perfeito da minha vida. Só que quando a gente tem um projeto, principalmente de P&D, de desenvolvimento, de inovação, não é tão simples assim, porque a principal coisa que a gente precisa é dinheiro, né, para poder transformar e amadurecer da ideia ao protótipo, ao produto pronto para ir para uma escala industrial. Então, eu senti essa necessidade de entrar no mundo do empreendedorismo meio que forçada, porque eu entendo que esse projeto é meu sonho de princesa. A Tamires sempre quis criar tecidos, mas foram as algas marinhas vermelhas que deram a ela a oportunidade de um empreendimento que começou há 2 anos. Mas para isso foram necessários 8 longos anos de pesquisas e análises, que proporcionou a participação em um programa de aceleração e inovação, o Catalisa ICT, liderado pelo Sebrae. O objetivo é transformar cientistas em empreendedores, por meio de mentorias, consultorias especializadas, capacitação em gestão e acesso ao mundo dos negócios. E foi, graças a Deus, foi no ano passado, em dezembro, que a gente fechou um programa em Embrapi com eles, e então o escopo do desenvolvimento das fibras de algas marinhas, enquanto era pequeno, era só para a gente ter um protótipo, agora a gente já está ampliando as aplicações e as metodologias de desenvolvimento também. Então, empreender foi inevitável para a pesquisa acadêmica. O Brasil conta com uma cadeia têxtil completa, que vai desde o cultivo da matéria-prima até os desfiles de moda. Um potencial que a empreendedora soube aproveitar de forma sustentável. Quando eu comecei a investigar a parte da escalabilidade dos cultivos de algas marinhas, foi para poder abastecer essa indústria, que é a indústria que eu trabalho há 10 anos. Então, como é que vem lá da alga e se transforma no fio, né? Aí é onde está a nossa mágica, e aí é onde acontece, que é uma parceria da Phycolabs com o Senai, que é o que a gente tem desenvolvido. Então, a gente tem aproveitado a matéria-prima e a biomassa das algas marinhas em diversas escalas, seja ela fresca, seja ela seca, com extração, sem extração. Então, essa metodologia a gente tem desenvolvido para poder aplicar e ser mais viável economicamente, reduzir etapas.
Eu acredito muito que a biologia é o futuro da indústria têxtil. A natureza é a resposta para isso. Então, e isso vem uma série dos primeiros organismos da Terra. Então, algas marinhas, os fungos, as bactérias, os micro-organismos. E agora a Phycolabs trabalhando com algas. A gente está nesse meio de pessoas do mundo que estão pensando na próxima geração têxtil. Neste ramo, o empreendimento da Tamires foi um dos vencedores do Prêmio Internacional da Fundação H&M, que reconhece soluções sustentáveis com potencial de revolucionar o mercado da moda e a indústria têxtil no mundo. Ela representou o Brasil na final do GCA na Suécia. A startup ganhou uma bolsa no valor de 200 mil euros, o equivalente a R$ 1 milhão, para receber treinamento e suporte personalizado para acelerar o negócio. No ano passado, por exemplo, a gente ficou na lista de top 20, foram mais de 3 mil projetos também, e a gente ficou no top 20. Então, foi muito bom porque a gente teve essa primeira experiência. Submeter o projeto, esperar, e a gente chegou na etapa de fazer pitch com o pessoal da Suécia, então já deu uma preparada. Então, no ano passado, que foi quando foi a submissão para o resultado de 2023, a gente já estava mais amadurecido, já tinha, tanto em questões de empreender mesmo, então a Phycolabs já tinha conseguido o primeiro investimento anjo, a gente já estava com um projeto em Brapi, a gente já tinha um board de conselheiros para ajudar a empresa. A gente já tinha passado por 2 programas de aceleração, que no caso foi o Catalisa ICT e foi o Founder Institute. Então, eu acredito que esse prêmio veio depois de uma série de fatores de inovação mesmo, assim, e maturidade. Eu acho que veio com a resiliência e a maturidade. O mercado da moda que se prepare. Em breve vem novidade para quem empreende neste segmento e, claro, para os consumidores. Nosso maior objetivo hoje é concluir mesmo o nosso protótipo, fazer a nossa pilotagem das fibras para a gente poder tecer o tecido. Então, vamos lá, vamos finalizar o protótipo, vamos fazer a nossa escala piloto, vamos testar o nosso mínimo produto viável, né, o MVP. Vamos passar para esses clientes que já estão em contato com a gente. Então, a gente tem uma troca com alguns clientes que eles não veem a hora de ficar pronto, eu não vejo a hora de fornecer para eles. Então, tem esse flerte acontecendo para depois chegar para todo mundo. Vamos falar agora para quem quer empreender no setor cultural. Será realizado lá no Rio de Janeiro, dia 4 de outubro, o 2º Seminário de Empreendedorismo Cultural. O evento vai reunir importantes nomes do audiovisual, do teatro e do entretenimento para inspirar novos empreendedores a terem êxito, sucesso em seus negócios. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Bernardo Dugin, ele que é um dos organizadores do seminário. Bernardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Obrigado, Bruno. Bom dia. Bernardo, qual é o objetivo desse seminário? O objetivo desse seminário é criar conexões, inspirar e fazer com que atores, fazedores culturais, diretores, produtores, eles tenham insights, criem conexões e realizem os seus projetos culturais. Ou seja, uma oportunidade para quem quer empreender no setor cultural. Exatamente. E quem participar do seminário tem a chance de apresentar um pitching para uma banca de especialistas, uma banca avaliadora, e pode sair de lá, quem sabe, já com seu projeto patrocinado. Como é que você enxerga esse mercado cultural no Brasil? A gente andou parado por muito tempo, né? Por mais de 4 anos aproximadamente, veio a pandemia também. Agora é um momento de retomada. Então, as ideias estão no ar, as ideias estão na cabeça dos produtores culturais, dos fazedores culturais. E agora é a gente se estruturar, se organizar e buscar soluções para a gente conseguir empreender no setor cultural. Ou seja, um artista, ele não é só aquele que apresenta para o público, mas a ideia vem lá de trás, a gente tem que colocar no papel, tem que estruturar para realizar, depois para a gente entregar para o público. Até porque, né, Bernardo, o Brasil é um grande celeiro, né, de reconhecer, né, não só reconhecer, mas destacar aí novos profissionais nessa área, não é isso? Exatamente, o Brasil assim, é um celeiro de novos artistas, novos talentos, né? No audiovisual, na música,
no entretenimento, no teatro. E muitas das vezes o artista ele fica preso assim na sua própria imaginação e não consegue realizar, não tem aquela pessoa que execute. Quando o artista entende que ele também pode ser empreendedor, que ele também pode empreender, que foi o que aconteceu comigo, a nossa carreira ela muda de estágio, assim, que eu não passo a depender de mais ninguém, e sim assim da minha própria vontade, do meu próprio trabalho. E a gente cria conexões com outros artistas, com outros empreendedores culturais, e assim a gente consegue realizar mais facilmente. É um pouco difícil para a gente no início entender como funciona o mercado, mas depois que a gente entra, as coisas vão ficando mais fáceis. E a gente sabe, né, Bernardo, das dificuldades que vocês artistas passam no Brasil, né? Quais são as principais dificuldades que você teve lá no passado e que com certeza muitas pessoas, outros empreendedores que querem empreender nesse ramo têm passado atualmente? A primeira dificuldade, Bruno, que eu identifico hoje, era enxergar a minha arte como negócio. Ela também é um negócio. Né? A gente paga boleto, a gente tem conta de luz, tem conta de água, tem que pagar aluguel. Então, sim, a minha peça de teatro, o meu filme, o meu longa-metragem, a novela que eu faço, tudo é um negócio, né? Envolve muitos profissionais, é uma cadeia, assim, um setor cultural e gera muita renda também para o Brasil. Então, essa virada de chave de enxergar a minha arte como negócio foi um grande diferencial. Mas a gente passa muita dificuldade em conseguir incentivo, em conseguir patrocínio. E aí tem vários caminhos, né? Seja por meio de lei de incentivo, seja por meio de patrocínio direto com empresas privadas. Então, nesse seminário, os artistas vão ter a possibilidade de entrar em contato com esse universo e aí põe a cabeça para funcionar e sai de lá pensando e querendo fazer acontecer. Isso porque, Bernardo, você está falando de um eixo, né, reconhecido e valorizado, né, digamos assim, que é o eixo Rio-São Paulo. E imagina para quem está nas regiões norte e nordeste do país. As dificuldades são ainda muito maiores, correto? Exatamente, muito maiores. A cidade do Rio e São Paulo, ela abriga essas pessoas que não têm oportunidades, muitas oportunidades em outras cidades, que acabam tendo que morar no Rio ou em São Paulo para tentar fazer acontecer. A vantagem de agora é que com a internet essa coisa pulverizou. Então, assim, o nosso seminário também, quem quiser acompanhar no nosso Instagram, @seminário_cultural, a gente vai ter pílulas, vai exibir o evento online posteriormente. Então, com o advento da internet, as coisas facilitaram um pouco. E falando do seminário, Bernardo, quem é que pode participar? Bom, todo mundo pode participar. Os ingressos são gratuitos, mas os lugares são limitados no dia do seminário. Então, tem que correr para garantir o seu ingresso. No nosso Instagram tem lá o link para você retirar o seu ingresso. E se você não conseguir ir até o local, a gente vai exibir pílulas do seminário e também uma parte do evento, assim, de forma online. Mas o legal mesmo é estar lá, né? Para criar conexões, para lá, olho no olho, ao vivo, você conhecer uma pessoa ao lado, você, enfim, quem sabe até dar um match, né, da sua ideia com um projeto e sai de lá, quem sabe já com a coisa mais estruturada. Ou seja, de fato, uma excelente oportunidade e para quem quer empreender, até surgir aí novos negócios. Exatamente. Quem tiver um projeto cultural, inclusive, pode entrar no nosso Instagram, que lá tem também um link para uma sessão de pitching. Então, você pré-inscreve o teu projeto. Pode ser projeto de teatro, de música, de audiovisual. Se ele for pré-selecionado, você pode apresentá-lo lá. Você vai ter 7 minutos para defender o seu projeto. Uma banca avaliadora vai te dar um feedback imediato e o patrocinador também vai estar presente no evento. Dia 4 de outubro, no Teatro Cés Gran Rio, a partir das 4 horas da tarde. Bernardo Dugin, organizador do evento, ator também, um prazer conversar com você aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, Bruno, foi um prazer. Até mais. E no Brasil, onde 10 milhões de mulheres são donas do próprio negócio, o preconceito ainda existe em alguns segmentos.
Para celebrar as profissionais que passam por cima desse obstáculo e ajudar outras a fazerem o mesmo, existe o Prêmio Mulher de Negócios, promovido pelo Sebrae. Vamos conferir. Materiais pesados, ferramentas. Estamos em uma obra da construção civil. Um ambiente predominantemente masculino. Mas aqui, quem dá as ordens é a Karina. Formada em arquitetura na Universidade de Brasília há quase uma década, ela fundou a C12, construtora, que atua no mercado há mais de 6 anos. Atualmente, a instituição atende cerca de 10 construções no Distrito Federal e em outros estados. Hoje a gente trabalha com foco em arquitetura residencial, então casas, e corporativo. Então a gente tem vários espaços corporativos que a gente faz também, assim como retrofit de fachadas. Desde que optou pelo ramo da construção civil, a profissional sofreu preconceitos, principalmente por parte dos clientes. No entanto, as pedras encontradas no caminho se tornaram combustível para seguir firme e forte no propósito. Se a gente preza por uma sociedade onde isso não exista, onde a gente tenha de fato uma igualdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ser exemplo contra isso. Então eu acho que grande parte da força vem daí, da gente mostrar que é possível sim, né? que a gente tenha capacidade e que a gente possa servir de exemplo para novas mulheres que querem alcançar essa posição. Assim como a Karina, outras mulheres estão assumindo postos de trabalho e empreendendo no ramo da construção civil. Segundo o IBGE, houve um aumento de 120% no número de profissionais no setor. Como inovar é a palavra de ordem, a empresa está lançando o projeto C12 Casa. Por meio do site da instituição, os clientes terão acesso a animações com moradias conceitos. A ferramenta possibilita adaptações a gosto do contratante. A ideia é evitar imprevistos e sustos financeiros no fim da obra. Então, o nosso grande desafio é acabar com a imprevisibilidade dentro do universo da construção da casa. E aí, o que a gente fez? A gente criou projetos conceitos para que o cliente possa escolher o projeto e ele mesmo fazer o orçamento, de forma que ele consiga ter, por garantia contratual, o preço e o prazo final da casa que ele escolher, adaptada para a realidade dele. E com tanto amor e dedicação, a Karina foi classificada no Prêmio Mulher de Negócio 2023. A iniciativa valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil. A ideia é reconhecer o trabalho das empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Mudando de assunto, o horário de verão este ano, por enquanto, está descartado. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não há sinais de que ele será necessário. Segundo o ministro, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão na melhor condição de armazenamento de água dos últimos 10 anos. Mas o governo avalia, em algumas regiões específicas, a necessidade de acionamento de usinas térmicas. E o horário de verão só será implementado neste ano se houver evidências de necessidade. E no próximo bloco, você vai saber como anda a venda de máquinas para o mercado interno. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo para todo o Brasil. As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos para o mercado interno em agosto somaram 28 bilhões de reais. Uma queda de 4,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já em comparação a julho, houve elevação de 18,2%. No acumulado do ano, de julho a agosto, as vendas estão 8,5% abaixo do registrado no mesmo período de 2022. Os dados são da ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E foi entregue essa semana em São Paulo o Prêmio Nacional de Inovação. Com um recorde de inscritos, ele é o reconhecimento do trabalho de pesquisadores e de empresas. Vamos conferir na reportagem de Anthony Wells.
Nesta 8ª edição, foram mais de 3 mil inscritos de todo o país, o maior número desde 2017. A cerimônia recebeu 56 finalistas que passaram por fases de inscrição, avaliação e validação entre janeiro e agosto deste ano. Entre eles, 10 pequenos negócios das 5 regiões brasileiras. Destaque para a Nanoscoping, empresa catarinense de nanotecnologia, que levou o prêmio nas categorias de inovação de produto e destaque em segurança e saúde no trabalho. A fundadora e pesquisadora Letícia Mazarino venceu também na categoria pesquisadora inovadora. A Nanoscoping ela é uma empresa que fica em Florianópolis, né? E a gente trabalha com a fabricação de matérias-primas com nanotecnologia para diferentes segmentos de mercado. Então, para a parte agrícola, para a parte cosmética, veterinária, né? E o emprego dessa tecnologia tão inovadora, além de processos verdes, sustentáveis, eles levam a um benefício para o produto do nosso cliente, né? Para o produto final, quer seja por uma agricultura mais sustentável, por cosméticos mais eficazes. Então, a gente trabalha bastante, a gente é uma equipe bem qualificada, com vários doutores na equipe, a gente trabalha levando a ciência e a inovação aí em prol aí de benefício da sociedade, dos animais e do meio ambiente. A premiação que está sendo realizada naquele palco ali reconhece os principais esforços de inovação das empresas, dos ecossistemas, de todos os tamanhos, além de pesquisadores inovadores. Ela é realizada um dia antes do Congresso Internacional de Inovação da Indústria, que acontece durante 2 dias aqui no São Paulo Expo, que fica no Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Já que o evento ainda não iniciou, a gente vê que os estandes estão mais vazios, algumas luzes ainda estão apagadas, mas a gente está falando de um evento muito importante para impulsionar, para promover e para reconhecer o poder de inovação do nosso país. É um momento de afirmação de algo que não tem mais volta na economia e na vida da humanidade, que é a inovação, que é a construção de um novo modelo econômico que é baseado na inteligência artificial. Uma economia que nós já vimos ser construída na planta, no modelo fordiano, depois passou pela robotização e agora é a neoindustrialização que é produzida pela inteligência artificial. Estamos falando de inovação que pode salvar vidas. É o que a Televale conseguiu. A empresa mineira de telecomunicações desenvolveu um sistema capaz de alertar populações no caso de enchentes e rompimento de barragens. A empresa levou na categoria Inovação de Produto entre as médias empresas. Nós instalamos sistemas de alerta sonoro para rompimento de barragens. Após os acidentes Mariana e Brumadinho, nós fomos a única empresa do Brasil que desenvolveu uma tecnologia 100% nacional, sem depender de tecnologia estrangeira, para proteger e salvar vidas brasileiras. Nada mais justo que utilizar a tecnologia nacional para proteger as vidas do nosso país. Além da premiação, é o incentivo, claro, que nós temos que ter com este processo no Brasil, aproveitando, sobretudo, a capacidade extraordinária do nosso povo, que é um povo criativo, que é um povo resiliente e que é um povo que eu tenho plena convicção vive nesse momento a possibilidade de fazer uma construção econômica que será paradigma para o mundo. E a gente segue falando de inovação. Inovação e tecnologia foram debatidos no Congresso Internacional lá em São Paulo. E para garantir novas bases tecnológicas, o governo está disponibilizando 106 bilhões de reais para os próximos anos. O mais importante evento de inovação da América Latina, o Congresso Internacional de Inovação da Indústria, chega para sua 10ª edição. O tema do evento deste ano é a ecoinovação, ou seja, a capacidade de inovar e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais. Nós não podemos pensar um Brasil sem sustentabilidade e um Brasil que esteja desconectado desta revolução
que a economia passa com a presença da inteligência artificial. Eu ainda agregaria um outro tema, é o tema da inclusão. Colocar, como tem dito o presidente Lula, o povo no orçamento. Porque não adianta nós construirmos um mundo sustentável, um mundo com a qualidade que traz a inteligência artificial, principalmente para o processo econômico, e um mundo que se permita banalizar o mal que nós estamos vivendo com milhões de brasileiros no mapa da fome. Ao longo dos 2 dias de evento, empresários, acadêmicos, autoridades e especialistas do mundo todo discutem os impactos da revolução digital e como países e empresas podem avançar na corrida tecnológica sem abrir mão da sustentabilidade. Na abertura, marcaram presença o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, o presidente do Sebrae, Décio Lima, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, que enviou um vídeo ao evento. Nós anunciamos, a industrialização em novas bases tecnológicas, que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin tem alcunhado da deindustrialização. Nós estabelecemos isso no Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, que há 7 anos não se reunia. Com isso, nós estabelecemos 6 missões. Nesse sentido, nós estamos fazendo um aporte de 106 bilhões de reais para o próximo período. Desses, 60 bilhões são propriamente para a indústria de inovação. E desses, 16 bilhões são subvenção econômica, sem reembolso, porque afinal, inovação é uma atividade de risco e precisa ter o aporte do Estado para que ele seja desenvolvido, para que tenha pesquisa e desenvolvimento. Um dos grandes objetivos, se não o grande objetivo desse congresso, é impulsionar a inovação brasileira, que melhorou, mas tem espaço para melhorar ainda mais. Nós somos o país de número 49 entre os 132 países do Índice Global de Inovação, subindo 5 posições do ano passado para este. Uma melhora, sim, mas um ranking que não corresponde ao fato que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil investe pouco mais de 1% de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Outros países, como por exemplo a Coreia do Sul e Israel, investem mais de 5% de seus respectivos PIBs em pesquisa e desenvolvimento também. Avançar 5 posições no Índice Global de Inovação é claro que é um avanço importante. O Brasil lidera a América Latina, tem uma boa posição entre os BRICS, se coloca bem no quesito de sofisticação empresarial, temos uma base científica de engenharia que destaca a posição brasileira, uma sofisticação e uma massa crítica empresarial que também contribui para esse índice global. Por isso que a partir desta edição, o Congresso virou internacional, recebendo palestrantes e delegações de países que são referência em ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que o Brasil sai na frente. É importante aqui destacar a criatividade do povo brasileiro, principalmente naquilo que pertenço, que são os pequenos empresários, os MEI, que pulverizados em todos os aspectos da economia, hoje representam inclusive 55% dos empregos formais. E a inovação está presente em todo esse mundo que cria uma nova expectativa, inclusive na geoeconomia mundial para o nosso país. E nessa quarta-feira, o dólar fechou no maior valor desde maio, cotado a R$ 5,04, influenciado por fatores externos e domésticos. Foi a primeira vez em 4 meses que a moeda americana voltou a superar a barreira de R$ 5,00. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Eu volto amanhã. Tchau!